aluno, olá minha aluna, tudo bem pessoal? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Matheus e nós estamos conversando aqui na Verbo Jurídico, falando sobre direito constitucional, trabalhando os direitos fundamentais e nessa discussão dos direitos fundamentais, preparando você para o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nós estamos estruturando aqui a discussão dos direitos do artigo 5º, que iniciam o rol de direitos fundamentais, como já estudamos, e apresentam para nós aquelas inviolabilidades que são colocadas lá no caput do artigo 5º, inviolabilidade do direito à vida, que nós já analisamos as discussões do direito à vida. Na aula anterior discutimos as questões ligadas aos direitos da igualdade e agora nós voltamos para discutir as questões ligadas ao direito da liberdade, certo? Quais são as discussões dentro dos 78 incisos, que o artigo 5º vai nos apresentar, quais são as discussões que nós vamos ter do direito da liberdade. É essa discussão que nós temos, são esses os elementos que nós precisamos atacar, que nós precisamos verificar a partir de então. Ótimo? Vamos lá então. Vou mostrar para vocês aqui a tela. Na tela lá do artigo 5º, nós temos o caput e depois nós vamos ter vários direitos ligados às inviolabilidades. Inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. O nosso tema agora é inviolabilidade do direito de liberdade. Então eu fiz esse quadro para vocês, colocado nesse material, nessa apresentação, que consegue mostrar claramente que nós temos aí a inviolabilidade do direito da liberdade dentro da Constituição Federal, no artigo 5º, em várias formas, em várias ênfases. Então vejamos, na primeira linha da coluna que está à esquerda de vocês, vocês têm os tipos de liberdade que nós temos, na coluna da esquerda de vocês nós temos os tipos de liberdade que nós temos, e a coluna à direita vai apresentar para vocês o artigo 5º e aonde estão essas discussões de liberdade. Então veja, liberdade de ação e omissão nós temos no artigo 5º, inciso 2. A liberdade de pensamento, colocada no artigo 5º, inciso 4 e inciso 5. A liberdade de convicção religiosa, filosófica e política vai estar colocada para vocês no inciso 6, 7 e 8. A liberdade de expressão científica e de imprensa vai estar colocada no inciso 9. A liberdade de profissão no inciso 13. A liberdade de informação no inciso 14 do artigo 5º. A liberdade de locomoção no inciso 15. A liberdade de reunião no inciso 16. E a liberdade de associação no inciso 17 até o inciso 21. Bom, gente, esses são a distribuição do direito à liberdade dentro dos 78 incisos do artigo 5º. Como eu falei para vocês, o artigo 5º conversa nos 78 incisos dele sobre exatamente estas inviolabilidades. De que forma essas inviolabilidades se relacionam, de que forma que elas vão se interrelacionar conosco e como nós aplicamos essas inviolabilidades, como elas devem ser respeitadas, como elas são no dia a dia, como nós temos a atuação desses direitos na aplicação das diversas normas protetivas que a Constituição vai trazer à previsão. Então agora, a nossa discussão de hoje, desse momento, é conversarmos sobre as liberdades. Sobre diversas liberdades que são colocadas dentro do artigo 5º. E vamos começar a verificar. Esse quadro ele faz um resumo, ele ajuda vocês a terem a ideia. Quando eu falo direito de liberdade, para muitos ainda levavam a um link único, que é, eu sou livre para fazer o que eu quiser. A liberdade de ir, de vir, de locomoção. Mas não é só isso. Não é só esse elemento, nós temos diversos outros elementos que estão ligados também ao direito de liberdade. Então, por esse motivo, é que esse quadro, ele ajuda vocês a esclarecer isso, a que vocês verifiquem que a liberdade é algo bem amplo, que nós estamos discutindo em muitos momentos diversos tipos de liberdades que são importantíssimas, que o Estado possa nos garantir, que nós possamos usufruir essas liberdades sem nenhum embaraço, sem nenhum problema.
ou seja, tratando-se de direitos fundamentais de primeira dimensão, de primeira geração, tratando-se de direitos fundamentais de defesa de direitos não prestacionais, aqui eu preciso usufruir dessas liberdades sem nenhum embaraço, sem nenhum problema, sem nenhuma ofensa. Ok? Ótimo, então. Vamos então à nossa segunda discussão, que é conversarmos agora sobre as temáticas de liberdade que nós temos. A primeira temática de liberdade que nós vamos conversar, podemos ir para a tela, é a liberdade colocada na tela de vocês, liberdade de pensamento e expressão. Eu saio aqui do nosso quadro, da nossa tabela, e vou aqui para a liberdade de pensamento, de expressão e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Bom, estas liberdades estão colocadas no inciso 4, 5 e 9 da Constituição. Inciso 4, 5 e 9 da Constituição. Vejam então, primeira discussão que nós temos é a discussão do inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Muito bem, vamos lá, vamos discutir isso, podemos sair da nossa tela, já sabemos quais são as que nós vamos trabalhar, e vamos agora discutir essas questões de forma mais detalhada para entendermos qual é a amplitude desse direito de liberdade que nós temos, esse direito que está disposto para todos os indivíduos, para todas as pessoas brasileiros ou estrangeiros aqui no Brasil. Bom, primeira discussão, artigo 5º, inciso 4. Vou aqui no quadro rapidinho e já vamos fazer aqui, vamos estruturar essa discussão. Bom, no inciso 5º, artigo 5º, inciso 4, nós temos a liberdade de manifestação do pensamento. É a livre manifestação do pensamento. Então, nós temos a liberdade de manifestação de pensamento se configurando, se estabelecendo como um direito fundamental. E nós temos também aí a questão da proibição do anonimato, se estabelecendo para nós como uma garantia fundamental. Por que dessa diferença? Porque os direitos são declarações e as garantias são estabelecimentos. Como assim? Bom, o que nós estamos falando é o seguinte: para eu usar esse direito, para eu usar esta liberdade que a Constituição me disponibiliza, me concede, que é a liberdade de manifestar o meu pensamento de forma livre, eu preciso realizar este direito, eu preciso cumprir, eu preciso utilizar esse direito com os limites legais. Tem que lembrar que a gente não tem só direitos fundamentais, nós temos deveres fundamentais, ou seja, esse é o exercício da cidadania. Ser cidadão é ser sujeito de direitos e deveres fundamentais. Então, dentro disso, eu preciso, sim, utilizar o meu direito à liberdade de manifestação do pensamento, mas esse meu direito, ele é utilizado estabelecendo um seguinte respeito: a proibição que existe do anonimato. Eu não posso livremente me manifestar se for de forma anônima. Por quê? Porque, por exemplo, o inciso 5, que também está dentro dessas liberdades, artigo 5º, inciso 5, por exemplo, vai dizer assim, ó, é assegurado o direito de resposta. Então nós temos um direito. Qual é o direito que nós temos? Direito de resposta, ok? Direito de resposta. Bom, esse direito de resposta que está previsto no artigo 5º, inciso 5, ele é um direito que vai dizer assim, ó, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, uma coisa é o direito que eu terei proporcional ao agravo que me realizaram. Quem me realizou? Quem usou a sua liberdade de manifestar o seu pensamento de forma livre, de forma desimpedida, e não usou de modo anônimo. Ou seja, foi o Mateus, foi o João, foi o veículo tal, foi o veículo Y, foi o veículo Z, ou seja, o jornal, né, o veículo que eu digo, veículo de imprensa, o jornal, a revista,
a televisão X, a televisão Y, ou seja, eu sei quem, eu vou buscar garantir, por exemplo, o meu direito de resposta. Falaram algo que não era algo correto sobre a minha pessoa. São informações inverídicas. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo espaço que foi dado para falar informações inverídicas para corrigir essas informações, para dizer, olha, há um erro grave aqui, há um erro que não pode ser mantido. Direito de resposta. Bom, independentemente do direito de resposta, nós temos que lembrar que o inciso 5 vai prever também a possibilidade de reparação de dano. O que é reparar o dano, gente? Reparar o dano é a famosa indenização, certo? Reparação de dano, a indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, eu posso ter além do direito de resposta. Então fica atento que o artigo 5º, inciso 5, já passamos para o 5, ele traz essa discussão. Qual? Olha, se alguma informação, se algum fato baseado na liberdade de manifestação, de pensamento, ou baseado na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, causou um dano para uma pessoa, essa pessoa tem duas coisas. Primeiro, se a informação é inverídica, se ela é incorreta, se ela não está completa, eu tenho o direito de buscar a resposta, ou seja, o direito de apresentar a minha resposta, o direito de apresentar a correção dos fatos. Então vai ser me dado o mesmo espaço. Foi numa capa do jornal, numa sexta-feira de setembro, e eu consegui já buscar esse direito de resposta, vão me dar uma capa de jornal numa sexta-feira. Ah, não vai precisar, se já passou o mês de setembro desse ano, não vai precisar ser no mês de setembro do próximo, mas vai ser numa capa de jornal numa sexta-feira também, certo? Ou no dia que vier a decisão, se a pessoa entender que é possível qualquer dia. E, além disso, com a mesma extensão, ou seja, com o mesmo espaço que foi dado para livremente se manifestar e foi uma informação incorreta, agora para corrigir a informação. Bom, o fato de eu conseguir junto, por exemplo, ao judiciário o direito de resposta não faz com que aquele que falou algo que estava errado esteja livre da indenização, esteja livre de reparar o dano que ele me causou. Então, uma coisa é o direito de resposta. Falaram errado sobre mim, divulgaram uma informação minha completamente errada, e o que eu fiz? Busquei a justiça e pedi um direito de resposta para resolver isso, para dizer, ó, aquela informação está errada, a informação é essa. O fato de terem falado a informação errada me causou um dano à minha imagem, um dano material, perdi clientes, perdi vendas. Isso eu posso buscar no judiciário e aí eu vou buscar numa ação de reparação de dano, ou seja, numa ação indenizatória, numa indenização. Então vejam, tudo isso é importante e essas liberdades, elas quase que se complementam, se vocês analisarem, né? Se vocês verificarem. Olha, aqui eu tenho artigo 5º, inciso 4, e lá quando a gente fala do direito de resposta, da questão da reparação do dano, nós estamos falando do artigo 5º, inciso 5. Vejam como é importante eu saber, por exemplo, quem é que realizou essa manifestação do pensamento. Quem falou? Para eu saber com quem eu vou buscar, contra quem eu vou, por exemplo, provocar uma ação. Então esse é um elemento importante dentro dessa construção dos direitos das liberdades. Voltando aqui, nós temos ainda nessa discussão de liberdade de pensamento e expressão o artigo 9, o inciso 9, desculpe. Artigo 5º, inciso 9. Estamos sempre no artigo 5º. Quando saímos do artigo 5º, eu vou dizer para vocês. Certo? Estamos sempre no artigo 5º e agora estamos no inciso 9. Falamos do inciso 4, falamos do inciso 5 e agora estamos indo para o inciso 9, que fala também dessas liberdades que nós estamos conversando agora. E no inciso 9, podemos olhar de novo a nossa tela para verificarmos exatamente aonde nós estamos. No inciso 9, nós temos o seguinte. Vejam ali, conversamos do inciso 4, no inciso 5 e agora vamos conversar sobre o inciso 9. Inciso 5, só para auxiliá-los, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, esse também é uma garantia que o direito de resposta seja
proporcional ao agravo que eu sofri e não desproporcional. Falaram 2 capas de jornal durante uma semana. E aí, no direito de resposta, me dão um espacinho no jornal próximo lá ao obituário, por exemplo, né, que muita gente não vai querer olhar. Bom, peraí. Falaram mal, falaram na capa, e agora me deram um espaço no jornal uma vez e colocaram 2 capas falando informações erradas contra mim? Não. Então o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Além de se assegurar também, ou seja, é direito de resposta mais indenização, né? Mais a possibilidade de indenização. Indenização por dano material, moral ou à imagem. Então é direito de resposta mais a possibilidade de indenização. E no inciso 9, que é o que nós vamos conversar agora, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Por exemplo, estamos falando, por exemplo, de uma atividade de comunicação que causou um dano a uma pessoa. Por exemplo, um jornal, uma revista, como estamos falando. Independentemente de censura ou licença. Olha que importante o que o inciso 9 está dizendo, podemos sair ali da tela, que é essa informação. Primeiro, o legislador constituinte dá a vocês, dá a todos nós, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. Intelectual, ou seja, alguém escrever um livro, uma crônica, um comentário sobre alguns elementos, etc., produzindo um conhecimento, apresentando um conhecimento, está ligado, sem dúvida nenhuma, à liberdade de expressão intelectual, num jornal, numa revista, numa publicação, certo? Um livro. Também nós temos a atividade artística, então eu posso me expressar com a música, com a utilização do corpo, da imagem, da voz, entre tantas as outras possibilidades. E também eu posso realizar a expressão científica, eu posso ter toda a questão de me expressar pelas questões científicas, pelas pesquisas científicas que eu vou realizar, pela produção científica que eu vou fazer. Bom, além disso, nós temos a liberdade de expressão pela comunicação. Essas liberdades de expressão ligadas com 4 atividades diferentes, de novo, intelectual, artística, científica e de comunicação. Intelectual, artística, científica e de comunicação. Intelectual, artística, científica e de comunicação, essas liberdades de expressão, elas são independentes de censura. Ou seja, se estamos falando da expressão de uma atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, não pode existir censura prévia. O que é a censura prévia? Proibir, por exemplo, uma publicação científica. Proibir, por exemplo, uma peça teatral, um filme, um livro, onde nós estamos falando da expressão ou intelectual ou da expressão artística. A censura é isso. Eu proibir antes, certo? Antes de veicular, antes de estabelecer, ou até depois. Nós temos, ou seja, o quê? Os censores que nós tínhamos na época do regime militar, um regime antidemocrático, né? No período que nós vivemos sem democracia nesse país, que exatamente faziam isso. Analisavam os filmes que eram produzidos antes deles serem disponibilizados para a população. E aí diziam, ó, corta essa imagem, corta aquela outra, às vezes destruía o filme todo. Não podia passar o filme porque o filme estava todo destruído, estava todo picotado e não conseguia passar as imagens que aquela pessoa queria passar, não conseguia passar a mensagem que aquela pessoa queria passar, o autor, o diretor do filme, os atores, por ser a livre manifestação da sua expressão artística, por exemplo. Um livro, uma peça de teatro, comum era ocorrer isso. Então o inciso 9 vem exatamente para estabelecer esse direito. É livre essa expressão artística, científica, intelectual e de comunicação. E é totalmente proibido o quê? A censura e a licença. Então eu não preciso de censura, não é
aceito censura, nem a exigência de licença para eu fazer essa produção, né, dentro dessa minha liberdade de expressão hoje no nosso país, porque nós vivemos em tempos de liberdade. Então esse é um ponto interessante. Esse inciso 9, ele entra em conflito com a questão da intimidade, da vida privada, que eu vou mostrar para vocês, que é um debate que a gente vai fazer posterior, que é o inciso 10. Se você está lendo aí a Constituição de vocês, o artigo 5º, ele vai estar lá no inciso 9, que a gente estava discutindo, e agora, por favor, vai para o próximo inciso, o inciso 10. Vocês já viram que eu não faço a aula de acordo com a sequência do artigo 5º, mas sim de acordo com a análise lógica dos direitos. Primeiro eu falo do direito à vida, então eu pego todos os direitos que estão no artigo 5º que falam e que trazem alguma discussão sobre a vida. Depois eu falo sobre a igualdade, aí eu pego todas as discussões que estão lá no artigo 5º que vão falar sobre a questão da igualdade. E agora estou falando da liberdade, e aí eu pego todas as discussões que estão dentro do artigo 5º que vão falar sobre o direito da liberdade. Ou seja, eu organizo para vocês como está estruturado a fala, a proteção aos direitos que são considerados invioláveis pelo artigo 5º. São 5 direitos que são considerados invioláveis no artigo 5º: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E nestes 5 direitos, nós temos 78 incisos que trazem as previsões, as estipulações, as estruturações que vão prever exatamente como vai funcionar estas inviolabilidades. Então, no inciso 10, dá uma olhadinha ali na tela, por favor, que eu já coloquei na tela que traz o inciso 10 para vocês. Nós temos o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e o dano, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então vamos lá. É inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Vejam, novamente, por favor, podemos sair da tela. Novamente nós temos um comparativo. Novamente nós temos uma estruturação que vai fazer um comparativo. Como assim um comparativo? O inciso 9 traz a liberdade de expressão de modo intelectual, artístico, científico e de comunicação, e logo ao lado, logo abaixo, vamos dizer assim, o inciso 10 vem falar o seguinte: olha, são invioláveis a intimidade da pessoa, a vida privada da pessoa é inviolável, a honra da pessoa é inviolável, a imagem da pessoa é inviolável. Se ocorrer uma violação, que é possível, se ocorrer uma violação dentro da liberdade de expressão, dentro da liberdade de manifestação do pensamento, é possível então que essa pessoa busque o quê? Direito de indenização, inclusive a questão do direito de resposta que a gente já viu. Então, a proibição da censura não é uma autorização de impunidade, muito pelo contrário. É apenas dizer que é necessário que as pessoas se expressem e depois, se for verificado que por esta expressão, por essa manifestação de sua liberdade de expressão, ela causou dano a alguém, essa pessoa que se sinta lesada tem todos os direitos e tudo assegurado na Constituição de proteger, por exemplo, a sua intimidade, que foi violada, a sua vida privada, a honra, a imagem das pessoas, entre outras discussões. Esse conflito que nós temos, inciso 9 e o inciso 10 da Constituição, ligado à questão das liberdades, é um conflito interessante. Deixa eu botar ele aqui, ó, na tela, aqui no quadro para vocês. Artigo 5º, inciso 9 e artigo 5º, inciso 10. É um conflito que nós temos, né? Que ele é um conflito interessante. Vejam vocês. Vou colocar aqui, ó. Artigo 5º, inciso 9, que está em contraposição a esse artigo 5º, inciso 10. Inciso 10. Então vejam, aqui nós temos a liberdade de expressão,
artística, científica e intelectual, certo? Ou seja, liberdade, vamos lá, intelectual, artística, científica e de comunicação. E aqui eu vou ter qual o elemento? Eu vou ter a proteção da intimidade e a vida privada. Eu vou ter a proteção da intimidade a proteção da vida privada. Então, nós vamos ter esse cuidado aqui. Nós vamos ter todo esse cuidado para quê? Se, no exercício da minha liberdade intelectual, artística, científica ou de comunicação, eu violar a intimidade de uma pessoa, a vida privada de uma pessoa, a honra daquela pessoa, a imagem daquela pessoa, eu poderei, então, aqui, segundo essa inviolabilidade, se a intimidade, se a vida privada, se a honra, se a imagem for violada, proteção da intimidade, da vida privada, vou botar aqui tudo, ó, honra e imagem. Se nós tivermos uma violação desses direitos considerados invioláveis, eu utilizarei como de modo genérico a intimidade da pessoa, nós teremos então uma consequência. Se através de um ato desses, por exemplo, de o exercício da liberdade, que não pode ser proibido, ou seja, não pode haver censura. Eu não posso estar preparando para escrever uma crônica num jornal, e aí eu vou falar mal de um político, por exemplo, e aí vem, esse político descobre que eu estou fazendo uma crônica contra ele, com denúncias, etc. E aí ele entra na justiça para proibir que eu publique essa crônica. É possível isso? Não é, porque isso seria censura. E censura, vamos botar aqui, ó, censura é proibida. Censura é proibida, tá? Mas, se dentro do exercício da minha liberdade de expressão intelectual e de comunicação, eu causo uma violação à intimidade dele, à vida privada dele, à honra, à imagem dele, e eu talvez não, eu traga um dano a essa pessoa vai poder buscar o quê? Uma reparação de dano. Tem uma outra discussão que foi feita com esse conflito aqui, ó, artigo 5º, inciso 9 e artigo 5º, inciso 10, que é a discussão das biografias não autorizadas. Biografia, vou botar aqui, ó. Biografia não autorizada. Que é o caso da biografia que foi feita do Roberto Carlos. O Roberto Carlos não autorizou falarem dele, e aí ele entrou na justiça. E o Roberto Carlos conseguiu, num primeiro momento, uma decisão da justiça que era proibir a venda do livro, que a pessoa tinha feito uma biografia que ele não tinha autorizado, uma biografia não autorizada. O que a decisão judicial protegeu? Protegeu essa liberdade aqui, individual, a vida privada, a honra, a imagem da pessoa, mas se utilizando de censura e limitando a liberdade intelectual, a liberdade de comunicação, a liberdade artística. E isso é um grave problema, porque eu não posso me utilizar de censura para limitar essas liberdades. O que eu posso me utilizar depois é que depois que a pessoa utilizou a liberdade e ela causou alguma ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da outra pessoa, por exemplo, do biografado, do artista biografado, eu posso, por exemplo, buscar uma reparação de dano. Foi isso que o Supremo disse. E o Supremo, então, baseado na interpretação dessas duas discussões aqui, artigo 5º, inciso 9 e artigo 5º, inciso 10, o Supremo disse para todos nós que é possível fazer biografia de artistas, de pessoas conhecidas, sem a autorização dos mesmos. Contudo, deve ser respeitados os limites, né, dessa liberdade, para que
Se a pessoa causar algum dano à intimidade desse artista, à vida privada, a honra e a imagem dele, com algo que não seja verdadeiro, por exemplo, com algo inverídico ou com uma análise ofensiva, isso poderá fazer com que essa pessoa busque a reparação que o artigo 5º, inciso 10, prevê. Ok? Então isso é importante, isso é um elemento que traz uma construção de forma importante para vocês. Bom, na sequência da nossa discussão, nós temos outras liberdades. Discutimos então as liberdades do inciso 4, do inciso 5, do inciso 9. E como eu falei da liberdade de expressão do inciso 9, é sempre importante a gente ir lá para o inciso 10 e mostrar o conflito que existe, que ocorre entre o inciso 9 e o inciso 10 na questão da intimidade, na questão da liberdade de expressão e a questão da intimidade, a proteção da vida privada, a proteção da intimidade. Então, é sempre importante a gente mostrar esse conflito que existe envolvendo essas duas discussões. Muito bem. Já feito isso, agora nós vamos discutir a liberdade de consciência e liberdade religiosa, que está prevista nos incisos 6, 7 e 8. Então, vamos na tela ali verificar essas liberdades que nós temos estabelecidas aqui, liberdade de consciência e liberdade religiosa, que são importantíssimas. No inciso 6 do artigo 5º, eu vou ter a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então vejam, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ninguém pode, adentrar na liberdade de consciência e de crença das pessoas. E é assegurado também às pessoas o quê? Que elas possam livremente exercer os seus cultos religiosos. É garantido, inclusive, por lei que se protejam os locais de culto, para que as pessoas possam livremente exercer seus cultos religiosos. E além da proteção dos locais de culto, se protege o quê? As liturgias. Bom, saindo um pouquinho ali da tela. O que são liturgias, pessoal? Bom, os locais de culto é mais fácil. É os locais onde nós nos reunimos para professar a nossa fé. O local onde se reúne para professar a sua fé é um local de culto, É um local de culto, um local onde aquela igreja atua, aquela religião atua, aquele centro, aquele local, é um local de culto. Lá nós temos as práticas daquela igreja, Nós temos a prática daquela religião, nós temos vamos dizer, a cerimônia daquela religião. Cada religião terá uma cerimônia diferente, ou várias cerimônias, que terão a sua liturgia. Certo? Se nós formos, por exemplo, para uma igreja evangélica, é o horário que começa o culto, qual é a primeira parte do culto? Vai ser uma música, a segunda parte vai ser uma fala do pastor, a terceira parte vai ser um depoimento de alguém, e aí vai evoluindo essa questão. Essa é a liturgia. Na igreja católica vai ser a entrada do padre, ou a dar glória, depois pedir perdão dos pecados, depois as leituras da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, e entre outras coisas. Na Sociedade Espírita vai ser as orações que serão feitas, vão ser a questão ali das atividades, que os guias espirituais vão fazer, entre tantas outras discussões. Ou seja, nós temos várias possibilidades, nós temos N religiões, e essas religiões têm as suas liturgias. Nas igrejas de matriz africana vão ser as reuniões junto ao centro de Umbanda, junto ao centro o Candomblé, junto a várias construções de matrizes africanas que são importantíssimas para o nosso Brasil, para o nosso país, e vão ser o início, o que a mãe de santo faz, o que o pai de santo faz, como ele inicia, qual é o proceder, etc, etc. Todas essas atividades. Então as liturgias são isso. E a proteção, as liturgias, é proteger esses atos, proteger essas ações, porque eles são a expressão da consciência religiosa e da crença das pessoas, e são também protegidos por essa liberdade do culto religioso que as pessoas têm. E isso é importante por quê?
Porque dentro dessa discussão de liturgia do inciso 6 que a gente está fazendo, a gente tem, por exemplo, hoje algumas discussões que são conflitos entre direitos fundamentais. Por exemplo, sempre se teve um pé atrás, uma discussão, as religiões de matriz africana. Hoje elas estão, claro que já consignadas, fortalecidas. Hoje boa parte da comunidade não só reconhece, como respeita essa religião, que é só mais um tipo de religião, assim como todas as outras, e todas merecem o mesmo respeito, nada mais, nada menos. Contudo, nós temos uma discussão, por exemplo, nesse caso, as religiões de matriz africana, que é a utilização de animais para algumas práticas litúrgicas. E aí se trabalha exatamente a ideia de que é necessário, não estaria ofendendo o meio ambiente, que traz a proteção à fauna, né, aos animais, não estaria ofendendo ao meio ambiente. Bom, se trazem esse elemento, se trazem esse debate de ofensa ao meio ambiente, nós temos um conflito de direitos fundamentais. A liberdade religiosa, qual é o limite da minha liberdade religiosa, do exercício do culto, da liturgia que eu tenho, e qual é a proteção do meio ambiente que eu tenho junto com essa liberdade religiosa, junto com essa liturgia. Então, essas construções estão em conflito nesse presente momento e é necessário que o intérprete da Constituição, o STF, para nós, resolva essas questões. A mesma coisa é quanto a algo que tem se evidenciado um grave problema, que é o discurso do ódio. O que é o discurso do ódio? O discurso do ódio é um elemento que traz as seguintes questões. O discurso do ódio traz para nós as questões relacionadas ao quê? A uma religião, uma religião falar mal da outra, né? Dizendo que a outra é ruim, a outra é nefasta, a outra... ou seja, um discurso não só de querer mostrar o fundamento da sua fé, mas como desconstituir o da outra fé, né? Desconstituir a outra religião, dizer que ela faz mal, dizer que ela é prejudicial, dizer que na verdade ela é inimiga, né? Que ela é contrária. Esse discurso do ódio está sendo discutido, né? Judicialmente, se é possível, né? Se estar dentro da proteção das liberdades e se utilizar do discurso do ódio para se fazer as suas liturgias, para se fazer as suas profissões de fé. Essa é uma discussão que nós temos dentro do artigo 5º, inciso 6. Artigo 5º, inciso 7, de olho na tela. Artigo 5º, inciso 7, de olho na tela. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Assegurado nos termos da lei, vejam vocês, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nas entidades de internação coletiva, e aí podemos estar falando de presídios, até hospitais que tenham alguma certa internação, é possível, ou para tratamentos que vão necessitar de internação, né? Os hospitais sim servem também como exemplo. Nós estamos falando de que é possível, é tutelado, de que as pessoas que estão em algum local de internação coletiva tenham sim uma prestação de assistência religiosa. E essa prestação de assistência religiosa que essas pessoas têm deve ser baseada no inciso 6, ou seja, não pode aquele local permitir a prestação religiosa católica e não permitir a luterana. Não pode aquele local permitir a prestação, a assistência religiosa judaica e não permitir a de matriz africana, porque o inciso 7 deve ser pensado junto com o inciso 6, ou seja, a garantia da prestação de assistência religiosa em entidades de internação coletiva, ela está ligada ao quê? À proteção da liberdade de consciência e de crença. Ela está ligada exatamente a esse elemento do inciso 6. No inciso 8, nós temos assim: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Nós temos, então, um estabelecimento de que a lei não realizará uma privação de direitos a uma pessoa
por causa da sua crença religiosa, por causa da sua convicção filosófica, por causa dos seus entendimentos políticos, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui eu trago para vocês, logo depois do inciso 8º, alguns exemplos que estão ali entre parênteses. O serviço militar obrigatório, a questão de ser jurado, né, do tribunal do júri, são prestações, né, que são obrigações legais que as pessoas são chamadas. O serviço militar é obrigatório para as pessoas do sexo masculino que alcançam os 18 anos, precisam realizar o alistamento militar e verificar se o Exército, se as Forças Armadas vão querer chamar essa pessoa ou não. Mas o alistamento ele é obrigatório. Então vejam que isso é um direito que é imposto a todas as pessoas, mas eu posso, por exemplo, por força da minha fé, por força da minha religião, por força da minha convicção filosófica, pedir junto, no momento do alistamento militar, uma escusa de consciência, que a gente chama, né? Uma escusa de consciência. E essa escusa de consciência não poderá ser negada se eu me manifestar exatamente pela questão de motivo de crença, motivo de convicção filosófica ou política. Contudo, eu não estarei dispensado dos serviços. Contudo, eu não estarei dispensado dos serviços. O que vai ocorrer? Na verdade, pessoal, o que vai ocorrer vai ser o seguinte: eu não estou dispensado do serviço militar, mas eu não vou realizar, se eu manifestar essa escusa, a atividade militar propriamente dita. Eu vou dizer, olha, eu não quero realizar essas atividades militares, porque a minha religião, a religião que eu sigo, ela não permite isso, ela busca paz, ela busca outras propostas que são completamente contrárias à atividade militar. Se mesmo assim o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica não liberarem essa pessoa então vai realizar outros serviços, vai prestar serviços para alguma questão administrativa, para alguma questão beneficente, para alguma questão que vá auxiliar socialmente as pessoas e não vá ferir exatamente os preceitos dessa pessoa na questão do militarismo, né, que ela seria contra. Então esse é um ponto. O jurado também, se não respeitar a convocação que a justiça faz para que ele seja jurado, ele vai ter que prestar uma prestação alternativa, vai ter que realizar uma prestação alternativa a critério do juiz, conforme a lei determina. E nós temos também outras duas discussões que estão ligadas a essa questão de ninguém será privado de direitos por motivo de crença, que é, por exemplo, a questão do concurso público. As religiões sabatistas, né, que santificam o dia de sábado, muitas vezes nós temos essa discussão. Algumas religiões têm o dia de sábado como um dia santo sempre, e então sempre aos sábados não é possível realizar várias atividades. As atividades vão ser atividades mais ligadas à profissão de fé daquela pessoa, certo? Aos elementos ligados à religião daquela pessoa. E também nós temos religiões que têm períodos sabáticos e não sempre, não é todos os sábados, mas sim religiões onde nós teremos um período sabático, que é um período X, um período Y. E essas religiões e as pessoas que professam essa fé, quando precisam fazer um concurso público, por exemplo, no dia de sábado, tem esse problema, tem essa dificuldade. E tem provocado o judiciário, para quê? Para que o judiciário garanta a elas o quê? Garanta a elas o direito delas poderem realizar o seu concurso público, poderem realizar a sua prova, respeitando o seu direito à sua religião, respeitando as suas profissões, a sua profissão de fé, respeitando os seus entendimentos religiosos. Então, tem ocorrido muitas vezes assim. Digamos que a prova é à tarde e aí as pessoas que professam as religiões que guardam o dia de sábado
não podem realizar nada, né, desde o pôr do sol da sexta-feira, né, desde o fim do dia da sexta até o final do dia do sábado. É mais ou menos assim essa ideia. Eu não sei exatamente isso, né, mas é uma ideia de que ao dia de sábado se guarde ele para o Senhor, para o Deus que é professado por essa religião. Tá bom, gente? Eu quero ser da forma mais laica possível, ou melhor, da forma mais sem utilizar termos de uma ou de outra religião, mas se eu estiver falando alguma coisa errada quanto a um critério religioso, eu só quero dizer a vocês que não é a minha intenção falar sobre propriedade de alguma questão religiosa. Então, até porque eu não sou um especialista nessa questão religiosa. Eu tenho a minha e respeito todas com muito carinho, com muito respeito, certo? Então, não é esse o sentido. Eu só quero dizer que se nós temos candidatos ao concurso que professam uma religião que tem, por exemplo, a guarda do dia do sábado, é possível, e nós temos decisões judiciais nesse sentido, de que elas busquem junto à justiça o respeito a essa guarda. E aí o que é feito? Digamos que a prova seja no sábado à tarde. A prova começa às 13 horas do sábado à tarde. E aí o que acontece? Todos entram junto para fazer a prova. A prova vai das 13 até as 18 horas. Inclusive as pessoas que professam essa religião. Contudo, elas ficam num ambiente separado, né, isoladas, uma a uma, não vão ficar juntas, portanto. E elas, sem contato, por exemplo, com resumos, qualquer coisa, né, que possam se informar, vão ficar ali apenas professando a sua fé, né? E elas vão, depois de que elas estão, né, de acordo com os procedimentos religiosos que elas têm, liberadas para fazer alguma atividade, geralmente é no entardecer do sábado, né, no final da tarde do sábado, início da noite. Aí a prova delas começa ali, vamos dizer, a partir das 18 horas, a prova delas começa ali. Mas elas já estão isoladas desde o mesmo momento que todos os demais candidatos, para que não tenha uma vantagem de ter, tipo, um tempo a mais para estudar, né, que seria das 13 às 18, e para que não tenham contato com nenhum candidato que esteja saindo da prova, porque os candidatos entram às 13 horas e aí depois de uma hora e pouco, já vão saindo. Então, se elas ficassem na rua, se elas não tivessem esse isolamento, poderiam ter contato com candidatos que já fizeram a prova e saber sobre questões que estarão na prova e aí teriam uma vantagem nesse sentido. Então, isso nós temos essa possibilidade, né, já se verificando. Vejam vocês, eu trouxe aqui até no material algumas discussões que nós temos ligadas a isso dentro do Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu o que é necessário, qual é a solução para isso. Vejam vocês aqui na tela. Podemos ir ali na tela para verificarmos exatamente essa extensão dessa discussão das liberdades. Vejam ali, ó, repercussão geral, recurso extraordinário 611.874 do Distrito Federal. O ministro relator é o ministro Dias Toffoli. O mandado de segurança pretendia autorização para a realização de etapa de concurso público em horário diverso daquele determinado pela comissão organizadora do certame por força de crença religiosa. Princípios constitucionais em conflito, matéria passível de repetição em inúmeros processos, repercussão geral reconhecida. Então, nós tivemos a repercussão geral desse tema reconhecido que fala da liberdade religiosa. Uma posição que o STF teve, que foi provisória e que não se mantém em todos os casos, foi uma suspensão de tutela antecipada que foi ajuizada para uma prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio, em uma data, em um ano, né, num ano desses, o Enem caiu num período sabático para os judeus. E nós tivemos, então, entidades ligadas à religião judaica buscaram fazer com que os estudantes judeus tivessem essa proteção, pudessem ter uma data alternativa
a data santificada por eles, né? A data religiosa importante. E o ministro presidente do Supremo Tribunal nessa época, que era o ministro Gilmar Mendes, decidiu nessa suspensão de tutela antecipada 389, STA 389, que não poderia ser dada uma data separado, uma vez que isso violaria o princípio da isonomia dos concursos públicos, o princípio da igualdade dos concursos públicos, certo? Esse foi uma decisão diferente das que a gente já teve. E nós temos ainda uma decisão que vai ser realizada dentro da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, todos esses julgados, apesar de ser coisas diferentes, serão julgados todos ao mesmo tempo, porque quando o Supremo julgar esse conflito, ele vai julgar de modo abstrato. Ele não julga para resolver o caso do fulano, ele julga para resolver o caso de modo genérico, de modo abstrato. A ADI é bem abaixo ali. Atenção, 2 pontos, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3514, que é uma lei de São Paulo, uma lei paulista, portanto, que prevê, uma lei estadual do Estado de São Paulo, que prevê que, por motivos religiosos, possam ser fixadas datas alternativas para as pessoas que solicitam isso por motivos religiosos, que também gera um certo conflito a questão da isonomia, da igualdade no tratamento das pessoas que vão entrar no certame do concurso público. Então, essa discussão está em aberto, podemos sair da tela. E essa discussão hoje, qual é a discussão? O que eu marco hoje, professor? O que você tem que marcar é o que está exatamente dito lá no inciso 8, que ninguém pode ser privado dos direitos por motivo de crença, certo? Religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta. E essa discussão, por exemplo, militar, ela está resolvida, dos jurados ela está resolvida. Ela não está resolvida, por exemplo, nessa questão dos concursos públicos. Nós temos 2 posicionamentos que já foram utilizados. Proibir o horário diferenciado e permitir que as pessoas possam entrar e fazer a prova em outro horário. O Enem até pergunta, né? Na inscrição do Exame Nacional de Ensino Médio, ele faz inclusive a pergunta para os candidatos se eles professam alguma fé que exige um tratamento diferenciado, que exige alguma liturgia diferenciada nas datas da realização da prova. E aí, na medida do possível, o Exame Nacional vai tentar respeitar essas construções. E nos concursos públicos nós temos visto isso. Geralmente os candidatos entram todos juntos e há esse isolamento aí para as pessoas que professam uma fé religiosa que precisa dessa guarda desse dia santo, seja ele sábado, seja ele domingo, seja ele segunda ou qualquer outro dia, e a realização da prova logo depois que é possível essa liberdade. Certo? Claro que dentro dos limites, né? Se a prova é numa quinta-feira, e a pessoa está dentro de um período que ela só vai poder fazer qualquer outra atividade, como uma prova, a partir da outra quinta-feira, e a prova é quinta, sexta, sábado e domingo, ela não vai poder ficar numa sala quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta isolada, e para fazer a prova a partir da próxima quinta, e aí vai fazer quinta, sexta da outra semana, e o Estado vai mobilizar para essa questão. Então, seria algo um pouco desproporcional. Isso nós não temos notícia de que isso ocorra. Mas quando é possível isso, nós temos verificando que tem sido feito. Mas o Supremo não tem uma posição consolidada quanto a isso. As posições que nós temos consolidadas são quanto aos casos que eu manifestei para vocês, que são o serviço militar e a questão dos jurados. Essas sim, nós temos as posições já definidas. Estamos agora na proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem. E quando a gente fala de intimidade, nada mais íntimo da gente do que a nossa casa. Então, olha ali na tela, artigo 5º, inciso 11, artigo 5º, inciso 11, que fala da liberdade e da inviolabilidade da casa do cidadão. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ou seja, é um local que vai proteger o indivíduo, né? Um asilo do indivíduo, uma proteção do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então aqui é bem simples, vamos aqui para o quadro.
organizar a questão da inviolabilidade da casa, a inviolabilidade do domicílio. Vamos aqui no quadro organizar exatamente essa questão da inviolabilidade da casa, da inviolabilidade do domicílio. Vamos organizar aqui essa questão aqui no quadro. Ó. A casa, ela é inviolável. Em que oportunidades a casa é inviolável? Em que oportunidades, na verdade, né, eu posso violar? Quais são as exceções? Então, nós temos algumas exceções. São 5 as exceções, tá? São 5 as exceções. São 5 as exceções da casa sendo asilo inviolável. Primeira exceção é a convite. Convite, deixa eu puxar aqui. Convite do morador. Convite do morador, né? Essa é uma exceção. Segunda exceção, artigo 5º, inciso 11. A primeira é com o consentimento do morador, convite do morador. Eu até vou botar aqui consentimento, tá? Consentimento. Mas pode ser convite, tá bom, gente? Não tem problema nenhum. Ok? Vamos lá. Outros casos que nós temos. Bom, o outro é flagrante delito. Apreender alguma pessoa, estou em perseguição, uma pessoa realizou um crime, a polícia está em perseguição e ela entra na sua casa para fugir da polícia. E isso é à noite. Então a polícia pode adentrar na casa dela, porque estava em perseguição, viu que ela cometeu aquele crime e está em perseguição para prendê-la em flagrante delito. Bom, a outra são bem parecidas. Uma é de desastre. Correndo um desastre, um terremoto, por exemplo, né? Prestar socorro a pessoas que se acidentaram, algum problema com um vizinho, por exemplo, né? Prestar socorro, poderá também o pessoal do SAMU, a ambulância, os bombeiros, por exemplo, adentrar, violar a casa do indivíduo. E por último, ordem judicial ao dia. Ordem judicial. Ordem judicial ao dia. Então aqui tem que cuidar. Essa ordem judicial é durante o dia. Então vejam, né? Esse dia nós vamos utilizar 2 critérios. O primeiro critério vai ser 6 horas às 18 horas. Isso vai ser o primeiro critério. Nós vamos utilizar esse durante o dia, 2 critérios. 6 horas às 18 horas, ó, 18 horas aqui. E o segundo critério que a gente vai usar é um critério mais simples, que é o nascer, né, e o pôr do sol. Tá? Nascer e o pôr do sol. Ou seja, esses 2 critérios, eles não são isolados, tá, gente? Eu posso utilizar eles em conjunto, ou seja, depende muito das características, certo? Por exemplo, nós temos o horário de verão, onde vai anoitecer bem mais tarde. Então, aquele critério das 18 horas, ele pode ser um pouquinho alargado aqui, se nós tivermos, por exemplo, no horário de verão. O amanhecer, né? O amanhecer. Esse amanhecer, por exemplo, em estados como estados do Nordeste, maravilhosos estados do Nordeste. Eu sou apaixonado, por exemplo, adoro Pernambuco, acho Pernambuco um estado maravilhoso. Eu gosto muito de Recife, depois as praias todas que estão ali no estado do Pernambuco, eu acho isso, aquilo ali muito lindo. E vou sempre que possível. E sempre tem um problema quando a gente vai para o Nordeste, eu e a minha esposa, a gente é bom de cama, a gente adora dormir. Eu não durmo muito, mas eu gosto. Quando estou de férias, eu acho que daí eu quero fazer algo que eu não faço normalmente. E normalmente eu não durmo. Normalmente eu durmo muito pouco. Eu durmo entre 4 a 5 horas no meu dia, certo? Diariamente. E aí quando eu estou de férias, eu quero, um dos elementos é esse. Então a gente sempre tem alguns períodos, vamos fazer uma viagem para a gente conhecer alguma coisa.
Aí isso é uma semana. Então a gente se cansa conhecendo, mas abrindo a cabeça para outras coisas culturais e vários outros elementos. E a outra semana é não fazer nada, incluso dormir. E aí tem uma discussão, quando a gente vai para o Nordeste, tem essa diferença, né? Porque no Nordeste amanhece muito cedo. 4h30, 5 horas da manhã está amanhecendo, já, o dia já está claro, certo? E anoitece também, né? Diferente aqui do Rio Grande do Sul. Anoitece muito cedo, 5 horas, 5h30, mais tarde das 6 horas nós estamos já com lá anoitecendo. Então isso muda um pouco a nossa rotina. E eu quero dizer que isso é uma realidade desse país continental enorme que a gente tem. Por isso que o critério da casa, ele deve ser somado, né? Ele não deve ser, é só um ou outro. Então vai depender muito também da sensibilidade da polícia, do judiciário nessa questão. Mas vejam só, vem aqui no quadrinho, nesse cantinho, ó. Quanto à questão da casa, verifiquem. Pode pegar todo o quadro, inclusive. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil do take. Ó, quanto à questão da casa, nós temos a inviolabilidade da casa. A regra é essa, que a casa seja inviolável, que eu não possa violar a casa, porque ela é um asilo do indivíduo, o local onde o indivíduo está protegido, certo? E eu tenho exceções, eu tenho 5 exceções quanto a isso. Quais são as exceções? O consentimento ou convite do morador para que alguém possa entrar na sua casa, o flagrante delito, o fato de ocorrer um desastre para prestar socorro para uma pessoa, né, para as pessoas que estão naquela casa, e uma ordem judicial durante o dia, né, uma ordem judicial escrita e fundamentada de uma autoridade judicial competente durante o dia. E aí eu tenho aqui esses 2 critérios, das 6 às 18 e o nascer e o pôr do sol, que são critérios que vão se somar, vão se ajudar, esses 2 critérios aqui. Certo, gente? Perfeito? Então tá. Muito bem. Diante disso, como eu disse para vocês, o direito das liberdades, ele é um direito que vai trazer diversas discussões para nós, né, que são discussões importantes, ligadas à questão da tutela dos direitos. E eu vou continuar com essa questão do direito das liberdades numa próxima aula, porque nós vamos finalizando a nossa aula aqui e vamos continuar essa discussão a partir do artigo 5º, inciso 12, que vai falar das inviolabilidades de correspondência, de outras questões ainda. Nós vamos continuar com o debate do direito da liberdade na próxima aula. Mas um último destaque que eu peço para vocês é um cuidado. Podemos mostrar ali até a tela. Nós vamos terminar a aula nessa tela e vamos começar a outra aula, a próxima aula, nessa tela também. O conceito constitucional de casa abrange a moradia propriamente dita, ou seja, o teu apartamento, a tua casa, e qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal atual quanto ao que é o conceito de casa, o que é o conceito de moradia para o Supremo Tribunal Federal, para efeitos da proteção da inviolabilidade. Então, o que é inviolável? São todos esses locais que estão abrangidos pelo conceito de moradia, né? Não é apenas a casa propriamente dita, mas todos esses locais que estão abrangidos pelo conceito de moradia. Habeas corpus 93050 do STF é que traz esse conceito de moradia para nós, para podermos utilizar. Habeas corpus 93050 do Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Muito bem. Saindo da tela, eu vou terminando aqui a nossa aula e eu volto na próxima aula para continuar o nosso debate, a nossa aula, a nossa discussão quanto ao artigo 5º, e nós vamos continuar falando sobre o quê? Sobre a discussão envolvendo as liberdades. Nós não terminamos a discussão do direito da liberdade. A gente volta numa próxima aula para discutir outras liberdades que são importantíssimas, então, lá na Constituição, lá no artigo 5º, se estabelecem como direitos fundamentais para nós. Tá bom? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula. Segue estudando, porque é só assim que você vai chegar à tua aprovação. Bora estudar, galera. Tchau, tchau.